Olá, a paz do Senhor! Seja muito bem-vindo ao programa Mais Sábios, um programa para toda a família. Aqui nós falamos para o idoso e sobre o idoso. Nós falamos para todos e é sempre muito bom ter a sua participação no nosso programa. E esse programa ele é exibido pelo YouTube aos domingos e queremos agradecer desde já a sua participação e pedir para que, caso ainda não esteja inscrito no canal, venha se inscrever. Se inscreva no canal e deixe aqui também o seu comentário, curte esse programa, compartilhe com seus amigos, familiares, os irmãos da igreja. É sempre muito bom ter a participação dos nossos irmãos. Cada vez que você participa mais, curtindo, comentando, compartilhando, você traz mais relevância para o canal e para o programa e dá mais visibilidade. E tem sido sempre uma bênção, porque temos alcançado muitas pessoas em diversos locais, no Brasil e no exterior. O programa Mais Sábios, ele traz hoje um tema que é a continuidade do programa anterior, quando falamos sobre os recursos da graça, madrugada. Esse já tem sido o 5º episódio que falamos sobre a madrugada. Tem sido tão enriquecedor a participação de tantos irmãos que enviaram seus vídeos que nós estamos gravando aqui e fazendo a exibição de mais um programa. E vamos falar a respeito deste tema, conversando aqui um pouco com os nossos pastores convidados. Pastor Jonas Pelissari, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao programa Mais Sábios. A paz do Senhor, pastor Abel, paz do Senhor a todos. E gratidão a Deus por estar aqui mais uma vez. Amém. Também conosco aqui, ao lado do pastor Jonas, pastor Reinaldo Reis, seja muito bem-vindo mais uma vez. Pai do Senhor, pastor Abel, pai do seu companheiro, os irmãos que nos ouvem. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, tratando dos assuntos do nosso Senhor. Glória a Jesus. Olha, não tem como falar de madrugada e não citar a palavra de Deus. Um texto já citado em 2 episódios, quando falamos sobre madrugada, é o provérbio que diz, né? Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, eles vão me achar. Então nós temos encontrado no Senhor tantas experiências, vitórias e bênçãos na presença do nosso Deus. Nós queremos conversar um pouco aqui com os pastores e perguntar aos pastores, na palavra de Deus, Deus registra alguma coisa sobre a madrugada? Pastor Jonas, a gente consegue achar na palavra alguma coisa sobre madrugada? Alguém que viveu alguma experiência com a madrugada, que alcançou vitória pela palavra ali, né? Que nós lemos, que nós conhecemos. A madrugada é importante na vida do servo? A madrugada ela é o melhor recurso que o Senhor deixou, quer dizer, um dos melhores recursos que o Senhor deixou para estreitar a nossa intimidade com o Senhor. Há um tempo atrás aí o Senhor me despertou de madrugada e o Senhor mandou eu abrir a palavra. E quando eu abri a palavra, o Senhor falou comigo assim, guarda essa palavra que é para você usar no dia da minha festa. E eu fui para a madrugada, participei ali, e naquele dia, um irmão ele fez uma oração na madrugada. Ele falou assim, Senhor Deus, a oração que ele fez, em voz audível lá, que estavam todos participando, falou, Senhor meu Deus, eu quero te pedir que antes de eu partir, o Senhor traga meu irmão de volta para a tua obra. Interessante que passou ali, ninguém entendeu, mas no dia seguinte, aquele irmão foi descoberto uma enfermidade grave na vida dele, mas muito grave mesmo. Estava nos últimos dias e ele vivia normal, não sabia que tinha. E naquela semana foi agravando e quando chegou no final da semana, ele falou assim comigo, pastor, o senhor lembra a oração que eu fiz na madrugada? Eu falei, sim. Ele falou assim, agora eu posso partir em paz, porque o meu irmão que eu orei naquela madrugada, há 7 dias atrás, hoje ele esteve aqui na minha casa, sentou nesse sofá ali, ele pegou o violão, tocou louvor, glorificou o Senhor e voltou para os braços do Senhor. E
Passou 2 dias, aquele irmão partiu. E o Senhor confirmou a palavra que ele havia me dado na madrugada. Antes de eu ir para a madrugada, ele me deu a palavra e ele falou assim, é para usar no dia da minha festa. Porque a partida de um servo do Senhor é uma festa. Claro que existe a tristeza, né? Ali, familiar, mas ali foi uma festa. Eu nunca participei, até hoje, de um culto de passamento que tivesse, assim, eu à frente ali, né? Uma festa tão grande igual teve aquela. Eu falo assim, é uma experiência que o Senhor nos dá, é o recurso da madrugada. É verdade, realmente é uma festa porque é um culto onde tem salvação. Glória a Deus. E onde tem salvação tem festa. E é sempre bom participar. Na verdade, pastor Reinaldo, podemos até dizer que todo culto da madrugada é uma festa, né? Sim. A gente participa de festa, né? Sim. Que a gente está ali, o banquete está pronto, o rei está nos esperando e ele sempre fala conosco, nos dá as suas bênçãos. Quantas vitórias o povo de Deus tem alcançado nas madrugadas. Glória a Deus. E quanto mais, pastor Abel, nós exercemos os meios de graça, nós nos aperfeiçoamos na presença do Senhor. Nós ficamos mais experientes, nós ficamos mais habilidosos diante das adversidades. E a sua pergunta, quando você perguntou, na palavra, sim, a palavra registra, por exemplo, aqui eu estava meditando sobre Jacó. Jacó estava com uma aflição muito grande no seu interior. Ele tinha uma pendência muito grande com um familiar seu, ele precisava resolver aquilo. E o que ele fez ali? Há momentos da nossa vida, da nossa trajetória, onde nós ficaremos só você e o Senhor, eu e o Senhor. E aquele momento ali de Jacó, na madrugada, a noite toda, ele lutando com o Senhor para que o Senhor abençoasse. E muitas das vezes nós vamos assim para a madrugada, porque sabemos ali que eu preciso estar diante do meu Deus. E a nossa persistência, o exercício de fé, o exercício desse exercício da graça, o Senhor nos concede a vitória, assim como concedeu com Jacó. E Jacó se tornou mais experiente. Não se chamarás mais Jacó, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Te chamarás agora Israel. Então Jacó saiu dali já aperfeiçoado, já saiu uma outra pessoa. Então o exercício da madrugada é isso, o exercício dos meios de graça é isso. E serve para todos nós, né? No nosso dia a dia. Nós vamos ficando cada vez mais experientes. Então pode vir a batalha. Eu já sei como lutar. Eu já sei que o Senhor me trará a vitória, porque o Senhor me ensinou assim. Maravilha. Estamos instruídos assim. Glória a Deus. O Val de Jaboque, para Jacó, tem sido a madrugada na vida de muitos servos, né? Glória a Deus. É o lugar onde nós nos entregamos, nós colocamos a nossa vida. A experiência que o pastor Reinaldo cita aqui é que Jacó ele precisava de viver uma bênção, né? Essa pendência que ele fala que era com seu irmão. Quem sabe nós estamos aqui falando até para algumas pessoas que precisam de uma bênção dentro do seu meio familiar. Quem sabe você precisa de uma libertação, de uma operação do Espírito Santo, de alcançar o perdão, de tirar a mágoa do coração. Ah, mas eu não sei como é que eu faço isso. Usa o recurso da graça. Vai para a madrugada, vai orar ao Senhor, que o Senhor vai te dar uma bênção. Pode viver essa experiência. Né? Nós temos diversos recursos da graça. E eu aproveito até para falar aqui, talvez você está assistindo pela primeira vez o programa Mais Sábios. Esse episódio é o 5º episódio que a gente fala sobre madrugada. Nós já tivemos alguns episódios que falamos sobre louvor, outros que nós falamos sobre o jejum, e agora estamos falando sobre a madrugada. Nos próximos episódios, nós vamos falar sobre a oração e a palavra. Então, já esteja preparado aí, porque nós temos muitas bênçãos que o Senhor vai nos dar neste programa para falar dos recursos da graça. Continuar aqui falando dos recursos da graça, que tem sido tão maravilhoso na vida do servo de Deus. Nós temos aqui um recado do pastor Edson Ian, ele que é gerente operacional da TV e Rádio Manaim, nosso companheiro, muito conhecido, sempre participando também das EBDs. Ele vai deixar um recado aqui para os nossos irmãos a respeito da madrugada. A paz do Senhor, pastor Abel. Estamos aqui no Manaim de Domingos Martins, participando do seminário Unidos em Família.
aproveitando para gravar essa mensagem para esse programa tão maravilhoso que é o Mais Sábios, programa do nosso povo de experiência, que transmite experiência e que cuida da obra, que ora pela obra. E a madrugada, que é o tema que me foi proposto, é um grande mistério, uma grande maravilha da obra, né? Um povo que todos os dias ora na madrugada e isso nos fortalece. E a palavra nos diz, né? O Senhor diz na sua palavra: os que cedo me buscam, cedo me encontrarão. Então a madrugada é um grande segredo, é uma arma poderosa, um meio de graça maravilhoso, né? Para vencer as batalhas. E esse povo do Mais Sábios é o povo que mais participa das madrugadas. Nas igrejas que eu vou, nas madrugadas, mais de 50% do povo que vai na madrugada é o povo experiente, esse povo que tem a obra no seu coração, que são os mais sábios. Esse grupo tão maravilhoso e esse programa honra esses membros que são parte desse grupo. Que o Senhor abençoe a todos, Pai do Senhor, Pastor Abel, que o Senhor abençoe esse programa tão importante. Pastor Edson Ian, é uma bênção ter a sua participação com a gente no programa Mais Sábios, deixando aqui a sua palavra aos nossos queridos irmãos. E não é só o pastor Edson que tem recado, não. Nós temos nossos irmãos idosos que participam das madrugadas e deixam aqui também os seus vídeos. Nós vamos aqui ouvir, né, e acompanhar através do vídeo a participação de 2 irmãos que nos enviaram os seus vídeos para falar a respeito da madrugada. O nosso irmão Antônio, da Igreja de Jardim Irene, na região de Santos, em São Paulo, quer deixar aqui o seu recado. A paz do Senhor, eu sou Antônio, da região Santo, e vou contar uma experiência, porque a minha neta trabalhava na São Bernardo e era muito longe lá para ela. E ela arrumou um serviço em Santo André, da escola do Tomé, e pedi para eu orar. E de madrugada ela passou para ir fazer o teste, que ela ia 9 horas, e ela falou: vou orar para mim. E eu orei na madrugada e ela foi fazer o teste lá às 9 horas. Quando ela fez o teste, que chegou em casa às 11 horas, já ligaram para ela que o emprego já estava saindo dela. Ela foi escolhida. Foi uma experiência que eu tive, porque eu senti aquilo assim, quando eu orei, eu senti que a vaga já era dela. Foi uma experiência maravilhosa, e eles não são da igreja, mas eles sempre estão pedindo oração para mim. Então isso é um testemunho que eu estou dando assim, e a paz do Senhor, agradeço assim em nome de Jesus. Irmão Antônio, obrigado por enviar o seu vídeo, a sua experiência com a sua neta, né? Experiência no meio da família, buscando ao Senhor pela madrugada, teve uma resposta do Senhor e foi imediata, foi tão rápido. Que benção, né, pastor Jonas? Irmão Antônio, que alegria ouvir a sua experiência, e eu imagino a alegria da sua neta em ver um pedido que ela nem fez ao Senhor, ela fez a você, né? E você foi, buscou o Senhor e o Senhor deu essa experiência. E verdadeiramente o Senhor responde a oração, porque você foi aos pés daquele que tem para dar. Às vezes a pessoa, quando ela precisa de alguma coisa, ela vai a um amigo, ela vai a alguma outra pessoa que seja influente, né? Mas você e sua neta tiveram a experiência porque foram aquele que pode abrir qualquer porta, aquele que pode resolver qualquer situação. Então, para você que está participando conosco desse programa, basta você colocar a sua vida no altar do Senhor, conforme os Salmos 37, né? Versículo 4, se eu não me engano. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele
tudo fará. Então, essa é uma experiência maravilhosa. Glória a Deus. Nós temos também o vídeo do nosso irmão Paulo, ele que é da igreja lá de Três Pontas, em Minas Gerais. No vídeo dele nós vamos ver a participação do diácono Lucas. O Lucas, ele tem sido participante ativo do programa Mais Sábios. Eu vou explicar por quê. Ele cuida dos idosos, ele é responsável pelo trabalho de acessibilidade junto com o pastor Bísio, e ele lá na sua região, ele tem esse cuidado especial com os idosos. Então, geralmente ele faz um vídeo junto com o idoso, conversando com ele, uma entrevista, e é bem interessante a entrevista porque tem esse bate-papo, essa conversa, e nós vamos ver aqui os nossos irmãos contando aqui a experiência. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Lucas, sou diácono da igreja de Três Pontas, sul de Minas. Meu ministério é o pastor Paulo. E hoje eu estou com o senhor Paulo, servo do Senhor, que ele vai trazer experiências sobre a madrugada. O que a madrugada representa na vida dele? Você pode nos falar, senhor Paulo? O senhor Paulo, ele faz parte do nosso trabalho de idosos, leva a palavra, ele ora, ele glorifica, ele faz parte também da assistência à vila de idosos, onde nós fazemos um trabalho ali. Deve ter feito um grande trabalho, né, seu Paulo? Fala para mim sobre a madrugada, o que ela representa na sua vida? A madrugada é uma bênção que a gente sente a presença do Senhor, porque o Senhor está conosco. Glória a Jesus. Senhor, todo momento, o Senhor está sempre com a gente. Eu, quando eu vim para Três Pontas, eu não conhecia Jesus. Aqui que eu fui achar o Senhor que dá salvação. Um abraço aqui ao querido irmão diácono Lucas e também ao nosso querido irmão Paulo, que tem participado conosco aqui do programa, deixando aqui a sua contribuição. E vamos pedir o pastor Reinaldo aqui para também deixar aqui uma palavra ao nosso querido irmão Paulo, ao diácono Lucas e a todos os nossos irmãos. Maravilha, realmente estar na presença do Senhor é muito agradável, né? A nossa alma ela tem sede do Deus vivo e quando nós nos encontramos, especialmente pela madrugada, é uma maravilha realmente. E se você me permite, pastor Abel, eu lembrei aqui de quando o Senhor mandou o maná para o povo, para os israelitas, né? O maná, ele descia do céu e Deus disse assim, esse é o pão que vos dou, né? O pão que desce do céu que vos dou, tipificando aqui o nosso Senhor Jesus, o pão vivo que desceu do céu. O interessante nessa passagem, me fez lembrar isso, quando ele diz que a madrugada é um lugar bom, ele se sente bem. Uma coisa que chamou atenção é o sabor do maná. Tinha gosto de azeite fresco. E o azeite para nós, o entendimento de azeite para nós é a presença do Espírito Santo. Então, quando você se desperta e vai à madrugada colher o maná, você está trazendo para você o refrigério, a bênção do Espírito Santo. Você está se alimentando do Espírito Santo. Ou seja, uma novidade, o azeite fresco. É aquele momento da sua entrega e realmente, diante das coisas do Senhor, não tem como, né? A gente se sente muito bem, renovado para seguir mais um dia de vitórias. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom. E o sabor é uma coisa muito pessoal, né? Isso Você aí. come, quem sente é você, não sou eu. Você está comendo aqui, não sou eu que estou sentindo. Então, o irmão precisa viver uma experiência com o recurso da graça. Ele precisa buscar o Senhor, né? E quando ele se alimentar desse pão vivo, o sabor que ele vai ter na sua vida é o Espírito Santo agindo dentro de você. Isso aí. E é isso que nos alegra e nos motiva a continuar servindo ao Senhor e jamais se afastar dele. Pelo contrário, o Senhor tem se aproximado de nós todos os dias e muitas das vezes pelas madrugadas. Glória a Deus. Que bênção. Nós estamos aqui conversando com os pastores que fizeram aqui os comentários, né? Dentro dos vídeos enviados pelos nossos irmãos idosos. Estamos chegando perto do final do programa. Antes, nós vamos aqui exibir os vídeos de recados. Vamos ver os nossos irmãos mandando seus recados. Queria mandar um beijo para minha tia Anália, lá de Cobilândia 3. Um beijo, tia Dalinha. Paz, irmãos, meu nome é Davi, eu sou da Igreja Cristã Maranata de Gramado. E o pastor é o Anderson, que é o meu pai. E agora
vai falar sobre as comunhões dos idosos e sobre meu avô Adão, minha avó Lúcia e minha avó Lúcia. A paz do Senhor. Do Senhor Jesus, meus irmãos, eu me chamo Isabelle, tenho 12 anos, sou daqui da Igreja Cristã Maranata do Retiro do Congo, do Ministério do Pastor Jonas, da microrregião de Ponta da Fruta, e hoje eu quero mandar um beijo e um abraço para o seu Valdir, irmão da nossa igreja. Um beijo. Glória a Deus. Os recados têm sido enviados, a participação no programa tem sido muito boa, os nossos irmãos têm contribuído com o programa e nós agradecemos a sua participação e pedimos aos irmãos em todas as partes do Brasil e no exterior, nos mande mais vídeos de recados. Nós queremos ver aqui a sua alegria em poder dizer ao irmão idoso que você tem um carinho por ele, né? Seja ele um familiar, um irmão da igreja, ou se o senhor e a senhora, né, idosos, os mais sábios, querem também enviar um vídeo com um recado, pode nos enviar, vai ser uma alegria ter a sua participação. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e queremos agradecer a todos que têm participado. Esse QR Code na tela aqui é para você enviar o seu vídeo, é para você contribuir com o programa. Não deixe de enviar não, vai ser uma benção. Vídeos curtos de 30, 40 segundos, sempre tem sido uma alegria participar com os irmãos aqui do programa Mais Sábios. Aproveitar que chegou no final do programa, antes de despedir aqui dos pastores, queremos dizer que a sua participação é importante. Então, agora mesmo, se você puder, deixe aqui o seu comentário. Está assistindo pelo YouTube? Deixe o seu comentário. Escreve aqui o que você tem vivido como experiência na presença do Senhor com a madrugada. Ou deixa a sua pergunta para nós esclarecermos. Conta para a gente aqui o que você tem vivido na obra do Espírito Santo. É sempre bom ter a sua participação no nosso programa. Pastor Jonas Pelissari, 5º episódio falando de madrugada, muitos irmãos enviando os vídeos, a participação tem sido maravilhosa e eu quero agradecer a sua participação também aqui, né? Que esteve conosco aqui em alguns episódios, participando conosco para falar dos recursos da graça. Obrigado pela sua participação no programa. Obrigado, pastor Abel, ao companheiro pastor Reinaldo também, que juntos, né, tivemos a oportunidade de ouvir as experiências e compartilhar as nossas. E o Senhor tem muito mais a nos acrescentar. Amém. Aproveita, pastor Jonas, quer deixar um recado aí para os irmãos da sua igreja? Aproveita agora, fala com eles. A Igreja de Retiro do Congo, né, o Senhor nos permitiu estar ali e sempre que a gente muda de rebanho, né, a família da gente cresce. Então a nossa família cresceu ali com os irmãos de Retiro do Congo. O Senhor tem dado grandes experiências e mais ainda o Senhor vai acrescentar. Um abraço a todos aí. Amém. Pastor Reinaldo, obrigado também pela sua participação. Aproveita agora, no seu encerramento, na sua fala final aqui, deixa um abraço para os irmãos ali da sua igreja ali de Araçás 2. Glória a Deus. Eu glorifico ao Senhor pela oportunidade de estar, né, tratando de assuntos tão relevantes para a nossa caminhada, né, na presença do Senhor. E dizer para os nossos amados irmãos ali de Araçás 2 que continuemos assim. Nós estamos no caminho certo, estamos quase chegando no objetivo final, né? A igreja, ela já partiu, nós só estamos quase chegando, né, no destino final. Só permanecer, né, naquilo que nós estamos instruindo, que o Senhor certamente nos dará a vitória. Glória a Deus. Que bênção, mais um programa onde nós estamos falando aqui das coisas do Senhor, do que nos interessa, que é o Deus agindo na nossa vida e principalmente quando nós usamos recursos da graça. Eu quero aproveitar que também os companheiros deixaram um abraço para os irmãos das igrejas. Quero deixar meu abraço fraterno aqui a todos que participam do programa e também especialmente aqui aos irmãos lá da igreja de Nova Itaparica e a igreja de Ilha do Sol. Essas igrejas são especiais, estamos juntos com os irmãos ali e temos muita alegria em participar com os irmãos dos cultos e viver as experiências com o Senhor. Estamos chegando ao final do nosso programa, agradecemos a sua participação e até o próximo episódio.